Sol. Está no ar o programa Conduzindo a Cristo, uma palavra de fé e esperança. A apresentação, Diácono Vancler e Diácono Valdelir Dias. Realização, Departamento de Evangelismo Conduzindo a Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em Tua presença, Senhor, aqui estamos por mais uma vez, ó Deus, nos estúdios da rádio Costa do Sol, ó Deus, para realizarmos mais um programa Conduzindo a Cristo, Senhor. Deus, que Tu possa nos abençoar, nos agraciar, Senhor. Que a Tua glória, Senhor, possa invadir, ó Deus, a cada lar, Senhor, de cada rádio ouvinte que está agora ligado neste programa. Senhor, que Tu possa vir abençoar a cada um, Senhor. Segundo a Tua palavra, o Teu querer. Ó Deus, que Tu possa hoje, Senhor, de uma forma sobrenatural, ressuscitar vidas, Senhor, que já estão mortas, desenganadas. Não fisicamente, mas sim espiritualmente. Pai, é o que eu te peço nesta hora, Senhor, e te agradeço no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Bom, eu quero saudar a todos os ouvintes com a paz do Senhor, né? Mandar um abraço aí para todos os ouvintes do programa Conduzindo a Cristo, programa este, Departamento de Evangelismo da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Boas Novas, a Igreja da Palavra, localizada ali na rua de Ribeiro 6. Estamos ali prontos para receber a sua visita. Você é o nosso convidado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom, está conosco hoje o nosso amigo, companheiro, presbítero Vancler, né? Amém. Amém, Dias. Pra gente é sempre essa alegria, satisfação, podermos aqui, nesta 1 hora de programa, todas as segunda-feiras, podemos levar esta semente poderosa que é a palavra de Deus. E você, amigo ouvinte, possa abrir seu coração, saiba que esta semente, ela tem o poder de produzir um fruto maravilhoso. Esse fruto é para a vida eterna. Deus te abençoe, fique ligadinho neste programa, Deus vai falar com você em nome de Jesus. Amém. Está também nos dando a honra da sua presença hoje aqui no estúdio, o Diácono Marcelo, ali do Centro Evangelístico Internacional, a SEI, está nos dando a honra hoje e será canal de bênção para nossas vidas nesta noite. Graças a Deus, bom dias, presbítero Vancler. Muito obrigado, eu que agradeço aqui por esta rica oportunidade. É sempre muita felicidade a gente poder estar aqui compartilhando com os irmãos desse programa que verdadeiramente tem conduzido as pessoas até a presença de Cristo e tem sido uma bênção para toda a nossa cidade, para toda a nossa região. Muito obrigado, eu que agradeço. Amém. Você que está nos ouvindo, que quer fazer um contato conosco, fazer um pedido de oração, o telefone de contato é 2665-4119, 2665-4119 e 2665-7586, 2665-7586. E você que quer nos conhecer melhor, também pode acessar o site do Conduzindo a Cristo, www.conduzindoacristo.com.br, www.conduzindoacristo.com.br. Ali você vai estar conhecendo melhor o departamento da nossa igreja de evangelismo e toda a nossa igreja, de departamentos, a entrevista com o pastor. Uma benção, irmão. Então visite-nos para você nos conhecer melhor. Bom, estaremos entrando agora para o primeiro quadro do nosso programa, o primeiro bloco, que é a Bíblia Responde. A Bíblia Responde. Bom, vamos... Aqui estamos aguardando a presença do pastor Jairo Monteiro, do Centro Evangelista, a caminho aqui. Enquanto ele chega, vamos dar o início aqui com o Diácono Marcelo. Gostaria de fazer algumas perguntas hoje sobre a família, sobre casamento. Então fique atento aí, você que está para casar, você que já está casado, você que tem tido dificuldade no seu lar, ou você que tem vivido bem. Neste programa agora, este quadro, ele vai ser um retrato da sua vida, aquilo, na maneira que você pode melhorar, a maneira que você pode conduzir o seu casamento. Esse é o objetivo do nosso programa. Biblicamente, é este quadro que nós estaremos fazendo agora. Então, Marcelo,
falando um pouquinho sobre o casamento, aproveitando que você é formado em Direito, eu gostaria que você explicasse para a gente essa questão da união estável, né? Depois de 2 anos, não é isso? Já se torna um casamento para nível de partilha de bens, já um casamento formado. Eu gostaria que você explicasse um pouco essa diferença entre o casamento civil e essa união estável, se biblicamente se é a mesma coisa, se para a igreja é a mesma coisa, ou se não, se tem diferença daquele famoso, quando a pessoa se ajunta, né? Se ajunta para o casamento civil. É verdade, existe muita dúvida acerca desse assunto. Inclusive existe um ditado popular que diz que ajuntado com fé, casado é, né? Um ditado popular onde as pessoas fazem essa afirmação: juntado com fé, casado é. O que na verdade contraria aquilo que a palavra de Deus vem nos ensinar acerca do casamento, né? O casamento é uma instituição divina, criada por Deus, não é uma doutrina da igreja, não é uma invenção dos homens, mas o casamento é uma instituição divina, criada pelo padrão de Deus, né? Daqui a pouco mais, pelas outras perguntas, a gente vai estar abordando um pouco mais profundo esse assunto. Mas em relação a essa questão da união estável, do que ela difere do casamento? A união estável foi uma solução que o Estado criou para poder dirimir, para poder acertar questões acerca de divisões patrimoniais, né, no caso de uma separação, no caso de um dos cônjuges, do caso da união, vier a falecer, o que complicaria essa partilha de bens, para solucionar toda esta questão. Então, na verdade, quando 2 pessoas estão juntas por um período de 2 anos, com estabilidade, com vínculos familiares que comprovam essa união, então passa-se a denominar aquilo que nós chamamos de união estável, trazendo para esta relação algumas seguranças, algumas garantias que se tem no casamento. Não é o casamento propriamente dito, né? Nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que nós precisamos seguir tanto os preceitos bíblicos quanto os preceitos legais. É necessário que as pessoas constituem o casamento civil e o casamento religioso. É necessário comparecer perante as autoridades jurídicas e estabelecer o casamento, e também é necessário comparecer este casal perante uma autoridade espiritual para que possa selar esta união. Então, no aspecto jurídico, essa questão da união estável, ela só vem resguardar o direito patrimonial de um casal que já está junto há mais de 2 anos, mas em nada tem a ver com o casamento, né? O princípio do casamento, na visão bíblica, aquilo que para Deus representa essa união. A nível, Marcelo, de direito, né? De direitos, seria a mesma coisa ou ainda assim tem diferença, civilmente falando? Porque hoje nós temos o casamento, diversas formas e regimes que controlam o casamento. Separação total de bens, o regime da comunhão parcial de bens, da separação total de bens. Hoje existe uma novidade, que é o contrato pré-nupcial, onde os cônjuges eles podem deliberar acerca de alguns patrimônios que comunicam ou não comunicam. Já a união estável, ela vai tratar pelo critério geral, que é da comunhão parcial de bens. Aquilo que foi adquirido no período da união será compartilhado entre o casal, é da parte do casal. Então a união estável, ela só vem tratar da questão patrimonial, ela não vem dar legalidade a essa questão da união perante Deus e também perante a sociedade. É apenas um instrumento jurídico para que possa solucionar essas demandas acerca de divisões patrimoniais. Esse é o principal objetivo da questão da união estável, que não é casamento. Então, tirando esse mito aí, deste ditado que diz que ajuntado com fé, casado é. Então, a pessoa juntada não está
legalmente 100% casada, né? Isso é só para questão de um resguardo, né, da família, patrimonial, dos filhos. Exato. Não se equipare os efeitos do casamento, mas não há que se falar que união estável é o mesmo bem jurídico, não se muda é a mesma nome, construção jurídica isso do que o casamento. Certo. Então, alegria nossa já está aqui nos estúdios da Rádio 560, nosso pastor Jairo Monteiro, né? Pastor Jairo, gostaria que você desse seu alô aí, logo em seguida você já vai estar aí na linha de fogo. Vamos falar sobre casamento hoje, sobre família. Gostaria que você deve cumprimentar os nossos ouvintes. Boa noite a todos os nossos ouvintes, boa noite a você, Kezinho, que é sempre uma alegria estar com você. Você é uma pessoa amiga, uma pessoa que a gente admira pela sua conduta, pela sua ética. Minha ovelha Marcelo, esse companheiro que Deus tem nos dado também. Estou vendo com muita alegria Adonias, né? Esse rapaz que... meio distante do microfone. Mas amigo também. Ao nosso amado que está aqui à minha esquerda. E a todos vocês que estão nos ouvindo. Uma muito boa noite. Pastor Jairo, quem criou o casamento? Deus, segundo a Bíblia, Deus. Deus criou, né? O casamento. Isso aí não foi... Não é ideia de homem, é ideia de Deus. Instituição de Deus. Da igreja, não. Instituição divina. Sim. E me diz uma coisa, biblicamente, o homem ou a mulher, depois, né, que chega à sua idade adulta, à sua maturidade, ele é obrigado a se casar ou não? Ele pode viver a sua vida? Não. Paulo fala, né? Paulo incentiva a pessoa a não casar. Porque às vezes nós pensamos que é uma contradição bíblica, mas não é. Deus, em Gênesis, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Paulo lá aos Coríntios, Paulo fala, bom seria que o homem não tocasse mulher. Então não há contradição bíblica. Aqui, quando Deus falou que bom seria, não é bom que o homem ficasse só, antes da queda. Então antes da queda, homem perfeito e mulher perfeita. Depois da queda, homem perfeito e mulher imperfeita. Então Paulo fala da complexidade do casamento, né? Não é brincadeira. Porque existe toda uma complexidade. Por exemplo, né, a mulher fica, a jovem fica velha e o jovem fica velho, né? A pessoa que está em pleno vigor sexual chega um dia que também não tem mais. E há uma desigualdade, né? Temperamental também, tá certo? Às vezes a mulher é muito brava, o rapaz é muito calmo, às vezes ele é bravo. Então tem toda uma complexidade. Isso quem trouxe foi a queda do homem. Então Paulo está falando que o relacionamento, a convivência depois da queda ficou difícil. Então Paulo diz, bom seria que o homem não tocasse mulher. Certo. Mas a gente vê que isso na prática, né? Claro, Paulo fala também da natureza. Paulo diz que ele tem uma natureza. A natureza de Paulo era não ter essa necessidade de sexo, né? Então Paulo diz que cada um, Deus deu uma natureza. Quem não pode se conter, case-se, porque é melhor casar do que se abraçar. Então, para ter uma vida casta, né? Tem que ter uma vida de santidade. Sem dúvida, né? Que sexo é algo para dentro do casamento. Então, o que Paulo fala que a prioridade do casamento é realmente o sexo. Certo. Então, pastor, e uma coisa nova, né? Estão querendo até que haja agora uma liberação legal para isso, o casamento entre homossexuais. O que o senhor me fala sobre isso daí? É claro, qualquer pessoa, porque existe hoje, né, uma força muito grande para o homem fazer o que ele gosta, né? Para o homem fazer o que ele quer. Mas, é claro, qualquer pessoa com consciência, pessoa inteligente, sabe muito bem, olhando para a genitália, tanto do homem quanto da mulher, a gente vê que não tem como, né? Não tem como homem com homem, mulher com mulher. Não tem como, sabe? Só na cabeça de doido, porque não tem como. Deus criou Adão e Eva, né? Só olhar para a genitália do homem, para a genitália da mulher, qualquer pessoa que pensa um pouco sabe que não tem como homem com homem, mulher com mulher. E a Bíblia, né? Porque parece que os evangélicos, né? Até o Silas tem estado muito na mídia aí, teve até no programa da Gabi, e tem estado muito na mídia falando sobre esse assunto. Então as pessoas não entendem e julgam até que é um preconceito nosso, dos evangélicos. Mas a Bíblia é contra essa questão do homossexualismo? Olha, claro que a Bíblia é contra, né? A Bíblia diz que é abominação aos olhos de Deus.
Aí a gente vai para a Bíblia, a gente vê qual foi o motivo de Deus ter incendiado, porque as pessoas não estão preparadas para entender que esse Deus, né, se tiver de agir com violência, ele vai agir com violência. Ele é Deus, e o homem é criatura de Deus. Deus incendiou por causa da promiscuidade. Diz o texto sagrado que os anjos que Deus mandou na casa de Ló, os homens de Sodoma rejeitaram as filhas de Ló para terem relação com os anjos. E os anjos cegaram os homens. Deus incendiou 2 cidades por causa dessa promiscuidade. Ué? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, está lá. Está lá, e nós sabemos, biblicamente, que Deus entrará em juízo com esse mundo por causa desse desvio de conduta. Sempre foi assim, em toda a história da humanidade. Deus sempre exerceu juízo sobre a terra. Deus é juiz dos vivos e dos mortos, juiz de toda a terra, e Ele não permite, Ele criou leis eternas, que se o homem querer bater de frente com essas leis, o homem vai sofrer as sanções de Deus, não tem pra ninguém. A Bíblia é clara quando diz que criou macho e fêmea. Macho, né? e fêmea, aí nós estamos vendo aí, claro, esse movimento todo aí, mas biblicamente não tem como, tá? Pra diante de Deus, Deus não compreende isso não. Para Deus isso é abominação, é o que a Bíblia diz e é o que eu creio. Adão e Eva não está na Bíblia, né? Não. Agora, pastor, o senhor falou sobre a questão do sexo dentro do casamento, né? Fora do casamento, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a questão da fornicação. Porque prostituição é gênero, né? Prostituição é gênero. Então, dentro da prostituição está as espécies, que é o homossexualismo, a pedofilia, o zoofilismo, a fornicação, né, que é sexo entre pessoas que não são casadas, o adultério, que é sexo de pessoas casadas com outra pessoa. Então, tudo isso está dentro desse pacote, prostituição. Relações sexuais ilícitas. É aquilo que aconteceu no primeiro concílio da igreja de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, versículo 28. Quando houve aquele concílio, e Tiago, que presidia, ele levantou e disse: apareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargos maiores do que este: carne sacrificada a ídolos, né? Carne sufocada, sangue e relações sexuais ilícitas. Aí você pode, dentro desse contexto de relações sexuais ilícitas, tá o homossexualismo, zoofilismo, que é sexo com animais, e pedofilia, que é sexo com criança, aí vai por aí afora. Adultério, fornicação, tudo está dentro desse gênero. Isso, então a fornicação, ela seria o sexo fora do casamento. Fora do casamento, pessoas solteiras. Então o sexo no casamento é benção. É benção, é por isso que eu sou casado. Amém. E o divórcio, pastor? O divórcio, a pessoa que está casada agora, está nos ouvindo, né? Essa não é uma rádio evangélica, muitos têm passado por dificuldades no casamento, essa até questão sexual, ela é um fator preponderante na questão do divórcio, a gente sabe disso, a questão das dívidas, a questão do temperamento, a questão do envelhecimento, a questão do desgaste, e muita gente é apegada a essas coisas, elas... Eu como pastor, eu não gosto de entrar por esse caminho que muitos pastores falam. Deus vai dar um jeito no seu casamento. Deus vai mudar seu esposo. Deus vai mudar sua mulher. Não é regra. Paulo, ele fala sobre o casamento, capítulo 7, versículo 10, primeira carta aos Coríntios, fala: quanto aos casados, não mando eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se apartar, fique sem casar. Então eu costumo dizer que incompatibilidade de gênio, né? Conheço casos de divórcio porque a mulher não deu ação financeira, o marido não aguentou a mulher que gastava muito, estava levando ele à pobreza, então ele resolveu separar dela. A falta de higiene, a falta de sexo, né? Às vezes a mulher sofre um acidente que nunca mais poderá ter sexo com o marido, ou às vezes ele sofre um acidente, já aconteceu isso, e ele ficar inútil para a mulher agora. Paralítico. Né? Agora, só que o que a Bíblia fala? A Bíblia é taxativa, pode separar, mas fique sem casar. Não é? Fique sem casar. Aí Paulo fala isso no capítulo 7 de Coríntios, versículo 39. Porque enquanto ele viver, ela estará ligada a ele. É a igreja que tem aliviado. Mas divórcio, a não ser por causa de prostituição, segundo a Bíblia, tanto aquele que mandou a mulher embora,
E a pessoa que casar com aquela pessoa que repudiou, ou a pessoa que casar com a repudiada, segundo Jesus, que é a autoridade máxima, comete adultério. Agora você imagina quantas pessoas estão em adultério na igreja. Porque, lamentavelmente, a igreja só entende como adultério se você for casado e ter relação sexual com outra pessoa. A igreja não aceita que uma pessoa se divorciou por incompatibilidade de gênero, casou de novo e está em adultério. A igreja não quer aceitar isso, mas Jesus disse que está. Jesus disse que os adúlteros não vão para o céu. Entendi. Então, e nesse caso, a Bíblia abre um precedente no caso do adultério, a pessoa, somente nesse caso? Só nesse caso, acabou. Não, veja bem, eu conheço muitos casos, pode separar, a Bíblia fala que pode separar. Não, eu digo separar para se casar novamente. Não, aí não, só em caso de adultério, Jesus só falou. Mas adultério. Jesus foi categórico, Pedro, o apóstolo, ficou abismado. Senhor, se for assim, é bom então que o homem não se case. E Jesus disse para Pedro, nem todos estão preparados para ouvir essa palavra. Há uns que se fizeram eunuco pelo reino de Deus. Quem é que está querendo se abster de sexo pelo reino de Deus? Há uns que nasceram eunuco, quer dizer, pessoas que nasceram sem nenhuma necessidade de ter sexo. E há outros que os homens o fizeram eunuco. Então, meu amigo... Então, pastor, eu tenho certeza que tem pessoas nessa hora que estão nos ouvindo e ela deve estar dizendo assim, pastor, mas e a minha vida, né? O senhor não conhece a minha vida, eu tenho problemas seríssimos no meu casamento e tal. Então ela tem essa vontade de separar, mas não houve o adultério. O que deve essa pessoa fazer? Esse marido ou essa esposa? E ela está vivendo um conflito muito grande no seu casamento, né? Seja em qual área que for. Qual deve ser o seu procedimento? Olha, gente, eu sou muito taxativo, eu sou muito direto ao assunto. Casamento é igual paraquedas. Se não abrir, não funcionar, entende? Eu só te dar um outro porque, exemplo. lamentavelmente, o que acontece hoje? O que acontece hoje é que quando as pessoas vão casar, as pessoas não querem fazer uma análise, né? Em nome da paixão, em nome do fogo da paixão, as pessoas estão se casando sem fazer toda uma avaliação. Aí, quando casa, fechou. Aí depois querem abrir uma brecha, em nome da felicidade. Deus não quer que ninguém seja infeliz. Deus não quer isso para a minha vida. Ué? Então Deus vai anular a palavra dele para fazer uma pessoa feliz. Aí eu te pergunto, com a primeira não deu certo, com a segunda não vai dar, com a terceira não deu também, a quarta, e aí? Então Deus é taxativo. Essa ação é para poder casar de novo só em caso de adultério. Certo. Mas o que a pessoa pode fazer? Olha, quando a pessoa quer, né, é muito complicado isso. Porque às vezes, quem não quer ser feliz? A mulher quer, às vezes o marido não quer. Eu lido com casos, eu sou pastor, eu lido com esses casos. Às vezes a mulher vem chorar, a esposa vem chorar, mas o marido não quer acerto. O cara não quer conserto. Ele não quer se envolver com Deus. Então Deus só arruma a vida de dois quando os dois querem. Né? Meu marido não me ama mais. Ué, Deus vai obrigar esse marido a amar essa mulher? Porque amar é mandamento, ele precisa querer amar, mas ele não quer, ele não está afim. E acabou, não vai haver milagre. Ela precisa agora ter graça de Deus para viver com essa tragédia, porque é uma tragédia. Uma mulher que ama o seu marido, de repente o marido está endurecido, não quer mais ela. Vice-versa, é uma tragédia. Agora essa pessoa precisa de graça de Deus para viver com essa tragédia. Porque eu conheço muitos casos que as pessoas dizem, vai orar, Deus vai mudar, vai orar, Deus vai mudar, mas o cara não quer mudança. A mulher também não quer, a mulher chega e diz, não quero mais você, e acabou, está resolvido. O que nós vamos fazer? Eu vou falar que isso é uma magia, é uma mágica? Deus vai fazer mudar? Não acontece. Tem casos que se os dois derem lugar, né? Eu sou casado há 21 anos. Então agora eu pergunto, quantas crises eu já tive no meu casamento? Mas aí, eu sou crente, a Débora também é crente. Vamos para a oração e tá, aquela coisa toda. E nós estamos aí vencendo. Tem época que é deserto, tem época que é oásis, tem época que é deserto, tem época que é oásis. Nós estamos caminhando, daqui a pouco eu estou velho, ela está velha também, e acabou. Eu vou morrer, ela vai morrer também, nós vamos para o céu. Está com Jesus. Mas eu vou deixar a parte do conselho para o final. Agora, pastor, qual deve ser o comportamento, a gente está no finalzinho aqui, né, rapidamente, o comportamento do marido no casamento? O marido tem que fazer o papel de Jesus. Nós estamos falando de contexto de igreja, de Bíblia, né? Bíblia. Não adianta falar isso para uma pessoa que não é crente. Isso. Né? Ele tem que fazer o papel de Jesus. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo. Acabou.
Eu fui fazer um casamento, a pessoa falou, pastor, faz quebra de maldição primeiro. Eu falei assim, não tem quebra, não tem maldição. A Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Se o marido for igual Jesus, procurar ser um Jesus para ela, e ela ser igreja para ele, né? Porque a mulher na posição de igreja e o marido na posição de Jesus, acabou o problema. Entendeu? Então ele tem que amar a sua mulher, como Jesus amou a igreja. Esse é o papel do marido, né? Provedor, se entregar, amar, cuidar e claro, zelar. E o papel da esposa? Igreja, corresponder, obedecer. Falar essa palavra obedecer hoje é brincadeira não, né? Porque não é vergonha o empregado obedecer o patrão. Não é vergonha o soldado obedecer o comandante. Entendeu? Agora, é vergonha a mulher obedecer o marido? Para muitos hoje, né, tem sido, né? Mas é por isso que a gente vê tantos casamentos aí arruinados, porque realmente não tem a Bíblia. Há uma resistência muito grande de hierarquia. Falando de hierarquia. Porque as pessoas confundem hierarquia com essência. É uma coisa diferente da outra. Pastor Jairo e diácono Marcelo. Nós humanamente nós somos iguais. Humanamente nós somos iguais, eu não sou maior do que o Marcelo humanamente, nem ele é maior do que eu humanamente, mas hierarquicamente o pastor está superior, hierarquicamente. Jesus disse, o Pai é maior do que eu, agora em essência, o Filho é Deus e o Pai é Deus. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente. Mas hierarquicamente Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Então dentro da casa existe a hierarquia, e Deus falou isso, o homem é o cabeça. E hierarquicamente falando. Da família, é verdade. Pastor, então chegamos aí, estamos estourando esse tempo aqui para esse quadro, a Bíblia Responde. Gostaria que o senhor desse aí uma palavra fechando aqui esse quadro, né? Para as famílias, para os casamentos, aqueles que estão casados, estão tendo dificuldade, mas que estão meio perdidos. Qual seria o seu conselho para que eles se acertassem, tivessem uma vida, né, na presença de Deus, uma vida abençoada, um casamento abençoado? Olha, submissão à palavra, né? Nas minhas crises, eu tive submissão à palavra. Perdoar, deixar algumas coisas para lá, né? Ser consciencioso. A mulher também, perdoar, ser submissa à palavra. Diálogo entre o casal, vida de oração, né? Vida de oração, não há milagre que Deus não faça. Quando o homem quer um milagre, a mulher quer um milagre, Deus faz um milagre. Então, dentro desse contexto, existe também, nós não podemos ignorar, uma investida diabólica sobre o casal. O casal precisa detectar essa investida diabólica, entender que é Satanás que quer destruir a vida deles. E os dois correm para debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Tá? Deus é um Deus que ressuscita o amor, ressuscita o sentimento, faz milagre. Faz o marido olhar para a mulher com outros olhos, a mulher olhar para o marido com outros olhos. Qual é o mistério, qual é a solução? É Cristo. Cristo está no barco, Cristo está no casamento. É o caso dos noivos em Caná da Galileia. Chamar Jesus, porque tem hora que a alegria acaba, o problema aparece. Mas se Jesus está dentro do contexto, Jesus pode fazer o milagre. Transforma, né? Muito bem. Chegamos ao final deste quadro aí, né, amigo ouvinte, observando que Jesus estando na festa, Jesus estando no barco, Jesus estando na família, ainda que haja o desgaste, Jesus ele é poderoso para restaurar a sua família. Né? Lembre-se aí de quando você era namorado, que você era noivo, né, e que o seu relacionamento era uma benção. Isso pode voltar, Jesus estando na sua vida e no seu casamento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas
minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Ilustrações da vida. A ilustração de hoje tem por título O Lugar Mais Rico da Terra. Qual será o lugar mais rico deste mundo? Seriam os campos de petróleo do Kuwait, do Iraque ou da Arábia Saudita? Seriam as minas de ouro e de diamantes da África do Sul? Seriam os poços de urânio da Alemanha? Ou seriam as fontes de prata da África? De acordo com o sábio, os depósitos mais ricos de nosso planeta podem estar a alguns quarteirões das nossas casas. Estão no cemitério local, enterrados embaixo da terra. Dentro das paredes daqueles túmulos estão sonhos que nunca se realizaram, canções que nunca foram escritas, pinturas que nunca encheram uma tela, ideias que nunca foram compartilhadas, visões que nunca se tornaram realidade, invenções que nunca foram criadas, planos que nunca passaram da prancheta mental e propósitos que nunca foram realizados. Os cemitérios estão repletos de um potencial que permaneceu inerte. Não enterremos nossos talentos. Não enterre os seus sonhos, porque Jesus te ama. Não sei como está o seu coração, não sei como está você por dentro. Talvez ferido e machucado, as lembranças do passado dói no fundo do peito. Palavras de quem a gente não espera vem como uma flecha e acerta de jeito o coração da gente, ferindo os nossos sonhos, os nossos sentimentos. Coração ferido e machucado, existe um bálsamo que pode te curar. E este bálsamo é o amor de Cristo, e só Ele pode lhe ajudar. Coração ferido e machucado, existe um bálsamo que pode te curar. E este bálsamo é o amor de Cristo, e só Ele pode lhe ajudar. Momento da palavra. Graças a Deus, maravilha, né? Até esse presente momento, fomos abençoados com diversas palavras, com louvores.
Nós vamos agora meditar numa porção da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você na sua casa, meu amigo, minha amiga, está ansioso aí, como em todas as segundas-feiras, para poder ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje nós vamos compartilhar um texto que está no primeiro livro de Samuel, um livro do Antigo Testamento, no capítulo 4. Eu vou estar lendo 2 versículos apenas. Eu vou estar tentando explicar de uma forma bem clara, uma forma bem simples, um acontecimento que sucedeu com a nação de Israel e que para a gente possamos comparar, possamos entender a aplicação, a relação que esse acontecimento ocorrido há tantos anos atrás pode vir de alguma maneira nos ajudar em nossos dias de hoje. Diz assim o versículo 3: E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Ló a arca do concerto do Senhor, e veio do meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. O texto que nós acabamos de ler, de fazer menção, nos conta uma história de uma batalha do povo de Israel, e mesmo que você não seja um leitor da Bíblia com frequência, mas você tem o conhecimento que a nação de Israel sempre estava envolvida com muitas lutas, com muitas batalhas, e aqui nesse cenário, mais uma vez, Israel encontra-se de frente a um dos seus mais terríveis inimigos, que é o filisteu. E o povo estava naquela luta, estava naquela batalha, mas o povo de Israel ia tendo desvantagem perante os seus inimigos. E então foi quando alguém dentro do povo, alguém dentro da multidão, lembrou-se da arca do Senhor. A arca do concerto era um instrumento, era uma caixa de madeira, com alguns ornamentos em que Deus havia ordenado o povo que fizesse daquela forma. E aquela arca tinha um simbolismo de representar a glória de Deus e a presença de Deus. Chamaram então os sacerdotes, chamaram quem poderiam trazer aquela arca e trouxeram a arca para o meio da batalha. Só que o intuito do povo de Israel, só que a intenção do exército de Israel, não era trazer a presença de Deus para o meio deles, não era trazer a presença do Senhor para o meio da batalha. Eles ordenaram que a arca viesse com um espírito de religiosidade, de misticismo. Na verdade, eles queriam que aquele objeto estivesse ali como se fosse um amuleto da sorte. E pensavam eles que com aquele objeto, com aquele amuleto, eles então conseguiriam vencer a batalha e derrotar os inimigos. Mas diz-nos o versículo 10 que mesmo com a presença da arca, o povo de Israel pereceu, e somente naquele dia 30.000 homens caíram perante os inimigos. E aí talvez você, meu amigo, está aí nos ouvindo, esta palavra, esta guerra, que sucedeu há tantos anos atrás e sucedeu com um povo tão distante de nós, e talvez você se pergunte o que tem isso a ver com a minha vida, com minha vida diária, com minhas dificuldades. Eu quero te dizer que todos os dias nós enfrentamos luta. Todos os dias quando você levanta de manhã para trabalhar, todo dia quando você levanta para estudar, o mundo nos apresenta um campo de batalha. Os inimigos vêm tentando nos fazer parar, são inimigos que nos cercam de todos os lados, são pessoas tentando prejudicar a nossa vida. Muitas das vezes o inimigo das nossas almas, porque existe uma regência espiritual neste mundo, tentando nos fazer parar, tentando nos fazer desanimar. E perante essa batalha, perante esse conflito, muitas das vezes nós queremos vir a reivindicar algum amuleto, alguma coisa que nos traga sorte, algumas coisas que talvez nos lembrem de Deus, e a gente quer nos apegar a esses objetos ou a essas pessoas. Nós queremos nos apegar em alguma coisa para que a gente possa ter esta vitória, para que a gente possa ter esta conquista. E a conquista não vem, e a vitória não vem,
Porque o poder não está no objeto, o poder não está no instrumento, o poder não está em pessoas, o poder não está naquilo que muitas das vezes as pessoas pensam estar. E quando neste episódio que eu acabei de citar para vocês, quando os filisteus venceram a guerra do povo de Israel, eles capturaram então esta arca do concerto, eles capturaram a arca do Senhor e levaram para consigo aquele monumento, aquele instrumento, aquela relíquia da nação de Israel. Só que a Bíblia nos conta que por onde aquela arca passou, coisas ruins sucederam. Aquela arca foi para um templo religioso e no outro dia houve destruição naquele templo. Então retiraram a arca do Senhor dali e levaram para outros lugares, e houve doenças, e houve pestes, e houve chagas, houve mortes. Por onde aquela arca passou, aquele instrumento que para o povo de Israel era sinônimo de vida, era sinônimo de paz, de conquista, de vitória, agora aquele instrumento estava trazendo derrota, estava trazendo perdas, morte, assim como também não pôde livrar Israel daquela batalha, aquele instrumento também estava trazendo maldição por onde quer que passava. E muitos anos ficou aquela arca esquecida, anos ficou aquela arca abandonada, até quando o rei Davi, o grande rei de Israel, ele resolve retomar aquela arca e trazer para Jerusalém, e trazer para a sua cidade, a cidade de Davi. Mas ele, temendo todos os acontecimentos, toda a sucessão de fatos por onde a arca passou, Davi então temeu levar aquela arca para casa, e diz-nos a Bíblia que a arca foi para a casa de um homem bom, chamado Obed-Edom. E diz a Bíblia que, enquanto a arca permaneceu na casa de Obed-Edom, tudo o que ele tinha prosperou. Durante 3 meses aquela arca esteve ali, e a vida de Obed-Edom foi mudada. E aí a gente não compreende como pode. Por onde a arca passou, trouxe morte, destruição, trouxe alguma forma de descontentamento por onde ela quer que passou. Mas quando chegou na casa daquele homem justo, daquele homem íntegro, daquele homem que servia a Deus, a bênção de Deus repousou sobre a casa dele. Porque a gente pode compreender pela biografia, pela vida de Obed-Edom, que a esperança dele não estava naquele instrumento, não estava naquele amuleto, ele não estava botando a sua fé naquela caixa de madeira revestida de ouro, mas ele tinha confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus que por diversas vezes havia liberto o povo de Israel de batalhas, havia feito o povo de Israel ganhar muitas guerras, e Obed-Edom, conhecendo esse Deus e adorando a ele de coração, e não se importando simplesmente com o objeto, diz-nos a Bíblia que ele foi abençoado. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, que muitas das vezes você tem pegado em objetos, em pessoas, em situações, em condição financeira. Você tem tentado se apegar em muitas coisas, talvez coisas e símbolos que até busquem representar uma religião, ou busquem representar a Deus, mas isso não tem trago bênção para a sua vida, isso não tem trago vitória para a sua vida. Mas quando ao invés de você trazer um objeto, em vez de você trazer alguma coisa material que você pensa estar ali, a sua segurança, e você ter a convicção que é a presença de Deus, que é a verdadeira glória de Deus que vai trazer mudança na sua vida, aí com certeza você vai poder experimentar o Jesus Salvador, o Jesus transformador, o Deus que não perde batalha, o Deus que não perde guerra. Ele vai intervir na sua luta e vai lhe dar a vitória que você precisa, o desespero, né, o clamor que você tem feito, a depressão que você tem enfrentado, todas estas dificuldades. Você já tentou em todos os amuletos e não conseguiu, mas quando a verdadeira presença do Senhor chegar à tua casa, chegar ao teu lar, habitar dentro do seu coração, eu tenho certeza que tudo vai mudar. Lá no livro de Apocalipse, para nós encerrarmos esta palavra, no capítulo 3, Jesus ele diz que está à porta e bate. Hoje, neste dia, dia 4 de março, nesta segunda-feira, Jesus está batendo na porta do teu coração e tem dito para você, meu filho e minha filha,
que Ele tem contemplado o teu sofrimento, Ele tem contemplado a desolação que você tem vivido, o sofrimento que você tem trazido. E Ele tem olhado do céu e tem visto que você tem buscado recurso em muitas coisas, em muitas situações, em muitas pessoas, mas a solução não tem vindo. Mas Ele hoje quer dizer e quer se convidar para estar te ajudando. Se você abrir a porta do seu coração e permitir que Jesus entre, Ele vai fazer uma grande mudança na sua vida, vai transformar a sua vida e a vida da sua família, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre e perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei. E da tempestade eu posso sossegar, pois com Ele eu estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Oração da fé. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui reunidos nesta noite para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele está fazendo aqui nesta noite. Eu tenho certeza, você ouvinte que está aí do outro lado, você que está nesse momento aí, crendo na promessa de Deus, crendo que o Senhor é poderoso para adentrar agora dentro do teu lar, dentro do teu coração, e fazer uma grande diferença. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E queremos, Pai, pedir ao Senhor, o Deus poderoso, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que está agora, neste momento, atravessando as ondas dessa rádio,
O Deus que tem o poder agora de tocar vidas, vidas que estão em desespero, vidas que estão passando dificuldade no seu casamento, vidas que estão neste momento sem saber o destino e sem saber o que fazer. Pai, nesta noite, nós queremos pedir a providência do Senhor. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha tocar de uma maneira poderosa. O Senhor é o Deus, Pai, que responde às nossas orações. O Senhor é um Deus, Pai, que adentra, Pai, dentro de um problema, Senhor, a qual muitos não têm soluções. Mas nessa noite, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, toca, Pai, nessa vida. Toca de uma maneira especial. Senhor, faz a diferença nesta noite. Faz o teu mover, Pai. Pai, nós cremos na tua promessa. Nós cremos na tua palavra, Pai. Esse ouvinte que está aí do outro lado, o senhor Evaldo, de Cabo Frio, que pede uma oração pelo seu neto, Thalisson Felipe, Pai. Uma criança de 1 ano de idade. Essa criança que está enferma, Senhor. Pai, basta apenas uma palavra sua, Senhor. Basta apenas, Pai, uma palavra do Senhor nesta noite. E esta criança será curada. Essa criança será sarada, Senhor. Meu Deus, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. E nesta noite, Pai, unindo a minha fé com a fé do Senhor Evaldo, esse homem que ligou e pediu que nós orássemos pela vida desta criança, Pai, unindo a minha fé dele, nós queremos pedir ao Senhor, toca, Senhor, de uma maneira especial, e venha, Pai, curar esta criança, porque assim, Pai, é a sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Eu tenho certeza que nesta noite, não só esta criança, mas muitas outras pessoas estão sendo alcançadas agora pela nossa fé. E eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor há de curar, o Senhor há de libertar e fazer maravilhas e prodígios, Senhor. Assim nós oramos. Assim nós entendemos nessa noite e cremos no milagre, Senhor. Eu tenho certeza que vidas estão sendo alcançadas e que pessoas ainda pegarão nesse telefone e ligarão para esta rádio para contar o grande milagre a qual o Senhor fez nessa noite, em nome de Jesus. Assim nós oramos e cremos na palavra liberada, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aí chegando ao final deste programa, né? Estamos tentando aqui entrar em conexão com o pastor Geraldo, mas estamos tendo problema aqui na linha. Então gostaria de aproveitar aqui essa mesa bonita, essa mesa repleta, pastor Jairo, e gostaria que você falasse aqui da programação do Centro Evangelístico de Araruama, claro, dos cultos, né? Pode falar. Obrigado, Kezinho, por essa oportunidade de a gente fazer aí a divulgação da nossa programação. Nosso culto é quarta-feira, 20 horas, culto da Vitória, toda quarta-feira. Sexta-feira, culto da família, 8 horas, 20 horas também. Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial. Domingo pela manhã, 9 horas, a escola bíblica dominical. 10h15 é o culto, né? O culto da família, 10h15. E 19h30 é o culto da celebração. Então, são esses dias de culto na nossa igreja, Centro Evangelístico Internacional, aqui em Araruama, Rua Conselheiro Macedo Soares, né? 417, antigo Clube de Xadrez. Com alegria, estamos ali, de portas abertas, esperando quem queira entrar pelas portas. Então, maravilha. Tem algum evento próximo agora? Alguma festividade? Alguma data? A igreja ela continua em festa, né? Cada culto é uma festa. Vai ter alguma programação assim, extra? Ou está com a agenda semanal mesmo, né? Agenda semanal. Vamos ter só agora em novembro e no meio do ano agora, mas está muito longe ainda. Tá certo. Então tá bom. Obrigado aí pelo espaço. Amém. Deus abençoe Centro Evangelístico Internacional, né? Sempre ali uma bênção, uma palavra de vitória para a sua vida. Agora também tem lá em Icaraí, né? Icaraí também, pastor Jairo tá, né? Quem está lá, quem quiser ir para Icaraí, lá é terça, quinta e domingo. A sede lá do Centro Evangelístico, não é isso? Isso aí. Amém. Então, pastor Caleia também aí, despedindo, querendo falar alguma coisa, dar um abraço, seja à vontade.
Quero agradecer essa oportunidade a qual o Senhor nos concebeu aqui nesta noite. Dar um beijo aí na minha amada esposa Renata, os meus filhotes, e agradecer ao Senhor por esta oportunidade e que Deus venha abençoar grandemente esse programa, que a mão dele esteja estendida para a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Então tá. Amém. Então, você que quer conhecer um pouco mais do nosso departamento de evangelismo, você pode acessar o nosso site, o www.conduzindoacristo.com.br, e ali você vai ver a nossa viagem missionária. Você ali tem vários vídeos, né, evangelísticos. Você ali vai ver também o endereço das nossas igrejas, a programação da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Boas Novas, ali no Rio do Limão, pastor Milton Azevedo, né, a Igreja da Palavra. Então, chegamos aí ao final deste programa. Está na linha aí o pastor Geraldo? Amém. Pastor Geraldo? Estou na linha. Que bom, conseguimos a conexão. Eu gostaria que o senhor fizesse aquele resumão de toda segunda-feira, né? Amém. Aproveitando aí que o senhor conseguiu a conexão. Amém. Em primeiro lugar, saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que é sempre um prazer, um privilégio poder colaborar com esse programa tão abençoado, conduzindo vidas a Cristo, né? E que as pessoas hoje receberam a palavra abençoada e com certeza o Senhor faz aquilo que lhe apraz, né? Mas para resumir aí, o tema hoje foi sobre a família, né? Uma instituição divina, né? O Marcelo falou sobre a união na parte jurídica, o pastor Jairo sobre a parte espiritual, e na ilustração da vida, né, foi falado sobre o lugar mais rico da terra, e a mensagem final falando sobre os inimigos, né, de Deus, que são os inimigos da família. Então, resumindo, a família, a verdadeira família está lá em Marcos, né, no capítulo 3, quando o Senhor Jesus diz assim: olha, meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. E o que acontece nos relacionamentos entre as pessoas, né, quando foi falado tantos assuntos dentro do casamento, nos relacionamentos, né, na ilustração da vida também, o cemitério é o lugar mais rico da terra, a gente entende isso, mas a família é o lugar onde Deus constrói e dá vida aos seus propósitos. E na mensagem final, no 1 Samuel 4, versículo 3 e 10, falando sobre os inimigos, né, da família. Então, o que a gente pode receber de Deus hoje? Que sem a presença de Deus, absolutamente nenhuma família pode conseguir realizar, fazer Deus feliz, né? Os propósitos de Deus acontecerem, principalmente na primeira instituição que Ele trouxe aqui na Terra, que é a família. Então, as famílias que ouviram a palavra de Deus nessa noite, saiba que só existe uma maneira para você se relacionar bem com sua esposa, com seus filhos. É uma coisa dificílima de acontecer até dentro do meio evangélico. Dar razão a Deus. Dê razão a Deus e você vai fazer parte da família mais feliz da face da terra. Amém? Amém, pastor Geraldo. Então aqui a Letícia vai te dar um abraço aqui. Amém. Eu quero mandar um abraço pro pastor Geraldo, pra tia Romito, pra tia Lidineia, pra tia Alessandra que tá lá me ouvindo, tio Léo, e Vitor, e Luísa, e minha mãe Larissa, e também tia Sara e tio Jonathan. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Amém. Então você aí, amigo ouvinte, chegamos ao final deste programa. Aquela frase que de vez em quando eu falo aqui: Deus está em todos os lugares, mas só o encontra aqueles que o buscam. Deus abençoe, irmão Dias também aí se despedindo. Mandar um abraço para minha esposa, para meus filhos, um abraço aí para a Rezinha, que está ligada conosco, e a todos os irmãos da nossa igreja, né, todo o ministério, nosso pastor presidente, pastor Milton. Recebe esse abraço aí no coração, pastor. Amém. Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira, querendo Deus. Amém. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou.
Conduzindo a Cristo.